Sabe aquela ideia super comum no mercado musical de que material em domínio público é só coisa velha, ultrapassada e sem valor comercial? Como se fosse um arquivo cheio de poeira que ninguém quer mexer? Bom, a nossa análise de hoje vai quebrar esse mito de uma vez por todas. Porque, olha, longe de ser um material inútil, o domínio público é, na verdade, uma estratégia muito lucrativa e inteligente para músicos, produtores e quem mais trabalha com criação. É literalmente um mapa da mina, claro, desde que a gente entenda bem as regras do jogo. E o nosso roteiro aqui passa por 6 pontos essenciais. A gente vai entender exatamente o que é o domínio público, a diferença entre obra e fonograma, os direitos envolvidos, estratégias práticas de monetização, os cuidados necessários e, por fim, como montar um catálogo próprio. Então, bora começar pela base de tudo isso, o que realmente é o domínio público. Basicamente, uma obra entra em domínio público quando os direitos patrimoniais do criador expiram. Aqui no Brasil e na maior parte do mundo, a regra de ouro é a seguinte. Isso acontece exatos 70 anos após a morte do autor. Tem que ter um pouquinho de paciência. Mas, depois desse prazo, a obra está totalmente liberada. Ela pode ser reproduzida, executada, adaptada, rearranjada e, o melhor de tudo, comercializada livremente, sem precisar daquelas autorizações super complexas ou de pagar royalties caríssimos. Só que um detalhe importante. Essa liberdade toda não quer dizer que a gente está numa terra sem lei, tá? E isso nos leva direto ao segundo ponto, que é onde rola a maior confusão no mercado musical sobre o que é de fato livre para uso. Pensa na analogia da partitura contra o concerto, que ilustra isso de um jeito brilhante. Se a gente tem uma composição clássica escrita numa partitura há uns 200 anos, essa obra autoral está em domínio público, ela é 100% livre. Agora, se uma orquestra incrível gravou essa mesmíssima partitura num estúdio super moderno, lá em 2022, esse fonograma gravado, aquele arquivo de áudio específico, tem direitos autorais e está super protegido. Ou seja, a gente pode usar a composição original à vontade, criar coisas em cima dela, mas de jeito nenhum pode simplesmente copiar e usar a gravação daquela orquestra sempre de autorização. Faz sentido? Entendendo essa diferença, a gente precisa falar sobre segurança jurídica. Afinal, ninguém quer dor de cabeça antes de começar a faturar. O segredo aqui é saber separar as coisas. Os direitos patrimoniais, que são aqueles direitos financeiros de cobrança, esses sim somem com o tempo. É isso que deixa o uso da obra de graça. Por outro lado, os direitos morais, esses são eternos. E o que isso significa na prática? Significa que o autor original tem que ser sempre respeitado e creditado. A gente nunca pode apagar a autora histórica e nem usar a obra de um jeito ofensivo. Ninguém aqui vai virar o autor de uma música do Beethoven, né? Ele vai ser sempre o autor original. Quem cria a nova versão vai ser dono apenas do novo arranjo. Simples assim. Bom, com as fronteiras legais bem desenhadas e o terreno super seguro, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Como a gente pega essas obras históricas e transforma isso num modelo de negócios moderno e empolgante? Chegou a hora de mergulhar nas estratégias para monetizar de verdade essas criações. Olha que leque incrível de oportunidades criativas a gente tem em mãos. Quem atua na produção musical pode pegar aquela partitura clássica e criar versões totalmente modernas ou até produzir releituras eletrônicas super vibrantes. E tem uma ideia ainda mais genial. Pegar obras literárias antigas, tipo os poemas do Edgar Allan Poe, do Fernando Pessoa ou do Machado de Assis, e transformar isso em canções originais colocando melodias novinhas em folha. Fazendo isso, cria-se um direito autoral inédito sobre esse arranjo específico. O texto continua lá, livre para o mundo, mas aquela gravação e aquele arranjo moderno pertencem exclusivamente a quem os produziu. É uma baita sacada. E para quem a gente vai vender tudo isso? O mercado é simplesmente gigantesco. A galera que cria conteúdo digital, quem faz podcast, agências de vídeos institucionais, todo esse pessoal está sempre correndo atrás de boas trilhas sonoras. E mais do que isso, eles precisam desesperadamente de trilhas que não custem uma fortuna em direitos e que não tragam risco de disputas judiciais. Fornecer essas novas gravações resolve uma dor imensa do mercado. Dá para distribuir esse material em plataformas de licenciamento super famosas, tipo Epidemic Sound, Artlist, Audio Jungle, ou até fechar contratos direto com as agências. É um oceano azul. Mas calma lá. Antes de sair gravando qualquer coisa com cara de antiga, a gente tem que falar sobre os cuidados e os riscos ocultos, para não colocar o trabalho a perder. O ponto crucial é esse aqui. Nunca, em hipótese alguma, a gente pode assumir que uma obra está livre só porque parece velha. Tem um passo a passo rigoroso de verificação que precisa ser seguido. Primeiro, identificar exatamente quem é o autor daquela versão.
Segundo, conferir a data certinha do falecimento para ver se a regra dos 70 anos já bateu. E terceiro, dar uma boa olhada na legislação local. Porque às vezes o texto original está livre, mas uma tradução ou uma adaptação mais recente ainda pode estar super protegida. Tem que ficar de olho vivo. Outra coisa importantíssima é fugir dos falsos rótulos. A internet está cheia de bancos de áudio bem duvidosos que colocam o selinho de domínio público em coisas que não são livros de verdade. Usar isso sem checar pode dar um problemão, resultando em bloqueios nas plataformas e naqueles temidos copyright strikes. Ah, e um detalhe rápido sobre músicas folclóricas. Mesmo que elas não tenham um autor conhecido, nem sempre elas são livres. Várias são protegidas como patrimônio cultural e alguns arranjos dessas canções populares costumam ter registros bem ativos. Então, cautela nunca é demais. E para fechar a parte prática, vamos ver como organizar todo esse esforço num negócio duradouro. Para quem está todo dia no estúdio criando, o grande objetivo final tem que ser construir um catálogo próprio de gravações. A vantagem comercial disso é gigantesca. A gente passa a ter o controle total sobre o fonograma e o licenciamento. Não tem mais que dividir partes da receita com compositores terceiros, o que joga os custos iniciais lá para baixo e as margens de lucro lá para cima. Seja no streaming, em sincronização de vídeos ou no licenciamento, vira uma máquina independente de receita. O segredo do sucesso aqui é a organização, manter os metadados super claros, registrar os arranjos novos e sempre exportar as versões instrumentais separadas para facilitar a vida na hora de licenciar. Dá uma olhada nessa frase incrível que resume a essência de tudo isso. Domínio público não é falta de valor, é liberdade criativa. Se a gente parar para pensar nas maiores revoluções musicais da história, muitas delas nasceram de pessoas que souberam olhar para o passado, fizeram releituras super inteligentes e adaptaram isso para o presente. Entender o domínio público é, no fundo, entender o fluxo da cultura humana. E, para a gente fechar, fica uma reflexão bem provocativa. No mercado digital, onde a demanda por conteúdo é infinita, mas os orçamentos para licenciamento costumam ser limitados, olhar para o passado deixou de ser só um exercício de história, enxergar uma verdadeira mina de ouro onde muita gente ainda só vê um arquivo empoeirado. Compreender e usar o domínio público a nosso favor não é apenas uma economia de custos, é uma vantagem competitiva massiva para construir catálogos fortes, duradouros e muito lucrativos. E aí, bora começar a explorar esse catálogo?